Em Breaking Bad, nada é colocado na tela por acaso. Cada cor, cada enquadramento, cada pequeno detalhe carrega um significado escondido, como se a série estivesse sempre tentando nos dizer algo além do que aquilo que vemos. Vince Gilligan constrói esse universo com uma precisão cirúrgica, transformando cenas aparentemente simples em momentos geniais. A grandeza dessa série tá justamente na forma como ela usa símbolos visuais para intensificar ainda mais a história como um todo. Nada é gratuito, cada elemento parece conversar com a trajetória dos personagens, refletindo seus medos, desejos e ambições. No vídeo de hoje a gente vai analisar os melhores simbolismos de Breaking Bad e entender como essa série pode ser muito mais profunda do que você imagina. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Em Breaking Bad, as cores não servem apenas como um simples elemento visual, elas contam uma história. Azul, branco, verde, amarelo, vermelho, cada uma carrega um significado oculto. O azul, por exemplo, representa a tranquilidade e simplicidade, a vida doméstica de Walter, Skyler e o ambiente familiar, além, claro, de ser símbolo da metanfetamina. Mas, ironicamente, o azul passa a ser visto cada vez menos como esse símbolo de harmonia e cada vez mais como um reflexo da obsessão de Walter pela droga, já que a metanfetamina se torna mais importante para o Walt do que sua própria esposa. O branco, por sua vez, também carrega um duplo significado. Ele sugere pureza, neutralidade, inocência, mas conforme a série avança, o branco passa a representar também o vazio, algo sem emoções e sem limites. Já o vermelho e o amarelo são duas cores bastante conectadas. Elas normalmente aparecem em momentos de tensão e perigo, simbolizando violência, impacto e sangue. E o verde, a combinação do azul com o amarelo, é a cor do dinheiro, o verdadeiro motor da ascensão e da queda de Walter White. Mas o mais interessante não é apenas o significado das cores em si, mas sim perceber como elas mudam ao longo da série, revelando também o quanto os personagens se transformam. Walter, por exemplo, começa apagado, vestindo tons neutros e beges, quase se confundindo com o próprio ambiente, como se fosse invisível no próprio mundo. Porém, como reflexo da sua transformação, ou melhor, libertação, ele passa a utilizar roupas cada vez mais expressivas. O verde é associado à sua ambição, não é à toa que representa a sua própria identidade visual e até aparece na abertura da série. Além disso, ele também utiliza bastante o preto, símbolo de poder, controle e autoridade. Vemos ele utilizando essa cor na morte da Jane, o que pode significar que naquele momento quem estava no controle não era mais aquele simples professor de química, mas sim sua persona sombria Heisenberg. Só que talvez o mais genial está relacionado com seu sobrenome White. O branco é o resultado da combinação de todas as cores e o Walter é justamente isso, a soma de todas as suas faces, desejos e mudanças. Já o Jesse Pinkman no início aparece com roupas largas, coloridas, vibrantes, cheias de estampas e contrastes, usando principalmente vermelho e amarelo. Ele é o caos, a impulsividade, a desordem, a explosão, mas o detalhe mais interessante é que conforme Jesse amadurece e sofre com perdas e traumas, suas cores também vão desaparecendo, representando sua culpa, dor e sofrimento. As roupas se tornam mais neutras, mais apagadas, como se ele estivesse perdendo a própria identidade, o brilho que o tornava diferente. No fundo, o colorido dele vai sendo consumido pela escuridão do Walter. Outros personagens que utilizam cores marcantes são Marie e o Sol. Marie utiliza o roxo como sua cor registrada. Essa cor, associada à nobreza e ao luxo, mostra como ela quer se sentir especial e importante, transmitindo até mesmo uma ideia de superioridade. Já Saul Goodman, com seus ternos chamativos e combinações absurdas de cores, é a representação do excesso e da artificialidade. Ele é a própria caricatura do sistema, um advogado que vende a ilusão de controle enquanto tudo desaba ao seu redor. Suas cores não refletem uma personalidade, mas uma performance. Ele veste o que for preciso para sobreviver, assim como mente o quanto for necessário para se manter relevante. No fundo, as cores de Breaking Bad não são apenas detalhes, são confissões. Você sabia que até mesmo os veículos revelam segredos sobre os personagens? O primeiro carro de Walt é um Pontiac Aztek, um veículo amplamente criticado pelo seu design, e por causa disso, ele é considerado difícil de vender, mesmo que tenha um preço acessível. Trazendo isso para o universo de Breaking Bad, esse carro representa o lado perdedor de Walter White, um homem apagado, rejeitado e fracassado. Mas mais pra frente, o nosso protagonista troca de carro e compra um Chrysler 300, um veículo caro, grande e luxuoso, simbolizando a morte de
Walter White e a ascensão de Heisenberg, um homem confiante, poderoso e pronto para dominar tudo. Já Skyler possui um Jeep antigo, mas também bastante tradicional entre as famílias americanas. Mesmo que pareça um carro datado, ele representa perfeitamente a personagem, é prático e confiável, transmitindo uma ideia de normalidade, segurança e controle. Por ser mãe de família e querer levar mais em consideração o necessário do que uma vida de luxo, esse carro foi ideal para ela. Além disso, outro personagem que possui um Jeep é o próprio Hank. O carro dele é um dos mais bonitos, luxuosos e modernos da série, representando essa sua personalidade dura e extrovertida. O Jeep de Hank é um veículo grande e imponente, sempre chamando a atenção por onde passa. Jesse também é um caso muito curioso. Ele teve 3 carros durante a série. O primeiro foi um Chevrolet Monte Carlo, um veículo muito utilizado por traficantes amadores. O carro é chamativo, com uma estética que remete aos anos 80, transmitindo exatamente a imagem que Jesse tinha no início, um jovem imaturo e inconsequente que se achava o durão. Porém, ao conforme das temporadas, Jesse compra um Toyota Tercel, um carro velho que não chama muita atenção. A escolha desse veículo simboliza a maturidade que ele adquiriu com o tempo, deixando de ter uma vida de ostentação para assumir mais responsabilidade e cautela. Por fim, Jesse passa a ter um El Camino, o que pode simbolizar sua busca por liberdade. O veículo é uma metáfora para a fuga do passado e a tentativa de retomar o controle da própria vida, trilhar um novo caminho, um recomeço. O carro de sol, por outro lado, é um Cadillac DeVille. Esse carro é muito usado por mafiosos e gangsters no cinema, um carro de luxo, clássico, mas acessível para quem trabalha duro. Esse veículo representa perfeitamente o Sol, um advogado corrupto que venceu na vida. Já Gus possui um Volvo 70, conhecido por ser um dos carros mais seguros e discretos do mundo. Essa escolha não é aleatória, ela reflete a personalidade meticulosa e controlada desse personagem. Ao contrário de Sol, ele não busca chamar a atenção, o carro é confiável, silencioso e passa despercebido, assim como o próprio Gus, que construiu um império criminoso sob a fachada perfeita de um homem de negócios respeitável. A química não é apenas uma profissão para Walter White, ela é, na essência, a alma de Breaking Bad. Desde o primeiro episódio fica claro que nada ali é acidental. O fato de Walter ser professor de química carrega um simbolismo profundo que reflete toda a trajetória da série. A química é, acima de tudo, a ciência da transformação, de como elementos comuns podem reagir e se tornar algo completamente diferente. E é exatamente isso que acontece com Walter, um simples homem subestimado e frustrado, que ao longo da narrativa se transforma em Heisenberg, uma figura poderosa e temida. Assim como numa reação química, essa transformação exige calor, pressão e catalisadores. E no caso dele, esses elementos são o câncer, a humilhação cotidiana e a sensação sufocante de fracasso. A química também representa controle e precisão, 2 ideais pelos quais Walt sempre foi obcecado. No laboratório, ele é um mestre absoluto, capaz de orquestrar cada molécula com perfeição. Na vida real, porém, sua tentativa de aplicar a mesma lógica desaba, porque seres humanos não seguem fórmulas previsíveis. E é justamente nesse contraste entre a clareza do laboratório e a imprevisibilidade do mundo real que a verdadeira tragédia de Walter se desenha. A própria droga que o Walter produz, a metanfetamina azul, é a personificação de sua genialidade. O produto cristalino e impecável é a sua assinatura, a prova de que, ao menos no laboratório, ele é inigualável. A química para ele é como um meio de expressão, quase como a arte de um pintor, um arquiteto ou um compositor. Mas, assim como em toda reação química, não existe apenas criação, há também desintegração. Para que algo novo surja, outra estrutura precisa ser quebrada, e Walter quebra tudo: sua família, seus valores, seus vínculos. Ele não é apenas o cientista que observa a reação, ele é o reagente, a própria explosão. No começo, ao ensinar seus alunos que a química não é só o estudo da matéria, mas também da mudança, ele parecia apenas um professor apaixonado, mas, no fim, essa frase se torna um retrato de si mesmo, um homem que foi corroído por dentro, que se transformou por completo e arrastou todos ao seu redor nessa reação em cadeia incontrolável.
Não, você não leu errado. Há um grande simbolismo por trás das piscinas em Breaking Bad. Simbolicamente, uma piscina pode ser vista como a representação das emoções de uma pessoa, algo profundo, contido e aparentemente tranquilo na superfície, mas cheio de movimento por baixo. Na série, elas funcionam como reflexos da culpa e da corrupção interna dos personagens, especialmente de Walter White. A água cristalina e silenciosa é, na verdade, uma superfície enganosa, parece pura, mas carrega tudo que já foi jogado nela, exatamente como Walt, que finge manter a vida doméstica separada de seus crimes, mas não consegue evitar que a culpa o contamine por dentro. O exemplo mais emblemático é o ursinho rosa que cai do céu na segunda temporada, uma figura infantil e queimada, boiando de cabeça para baixo, trazendo consigo o peso da morte de 167 pessoas, consequência indireta das escolhas de Walt. A piscina perfeita que ele tenta manter limpa é sempre invadida por destroços, sujeira, poluição, transformando o espaço doméstico num sinal discreto das consequências de seus atos. Assim como um reflexo distorcido na superfície da água, a imagem que ele vê de si mesmo já não é a de um homem comum tentando sobreviver, mas a de alguém afogado em seu próprio abismo. Com o passar das temporadas, a piscina deixa de ser apenas um reflexo de Walt e se torna um símbolo da decadência de todos os personagens que orbitam a vida dele. Quando Skyler entra na piscina e se deixa afundar lentamente, por exemplo, não é apenas uma cena dramática, é uma metáfora incrível de alguém sendo consumido por uma culpa que não consegue mais controlar. Ela tenta manter a expressão neutra, mas está no fundo se afogando, não na água, mas nas consequências do império criminoso que decidiu tolerar. O curioso é que a piscina, símbolo do sonho americano e do conforto urbano, está sempre vazia de alegria. Ninguém nada nela para se divertir. Ao invés de representar felicidade familiar, ela se torna um palco de acontecimentos terríveis. É nesse ambiente que vemos Walter Jr. vomitando, Jesse jogando dinheiro nas águas e a planta lírio do vale revelando que foi o Walter White que envenenou o Brock. E não para por aí, é numa piscina que acontece também a morte do parceiro de Gus e até mesmo a queda de Dom Eladio. No fim das contas, ninguém sai limpo dali, porque essa água nunca foi feita para refrescar, e sim para refletir aquilo que todos querem esconder. Como nada em Breaking Bad é por acaso, o deserto de Albuquerque também não é apenas um cenário, mas um símbolo profundo. Desde o início, a série nos mostra que aquele espaço árido, silencioso e infinito não está ali por acaso. O deserto é o símbolo do isolamento e da liberdade total. É o lugar onde não há nada, nem regras, nem julgamentos, nem limites. É o lugar onde Walter pode ser quem ele é realmente, sem máscaras. Longe da cidade, da escola e da família, ele não é mais o professor frustrado, é Heisenberg. É nesse nada que ele encontra poder. Porém, essa liberdade é tão sedutora quanto destrutiva, porque o deserto também representa a solidão que cresce dentro dele, um espaço sem vida, seco e silencioso, assim como o indivíduo que ele vai se tornando. No meio daquele mar de areia, fica evidente o quanto ele tá sozinho e isolado, separado não só do mundo, mas de qualquer vestígio de vida. Além disso, simbolicamente, o deserto é o lugar da provação, onde o homem é testado. É lá que Walter é confrontado com seus limites, suas escolhas e sua própria natureza. Cada cena no deserto parece um julgamento, um acerto de contas com os outros e com o próprio Walter. É o cenário perfeito para os momentos mais crus da série, negociações, mortes, confissões, e não é à toa que alguns dos eventos mais importantes acontecem lá. A primeira cozinha com Jesse, a morte brutal de Tuco, os confrontos com Gus, o enterro do dinheiro e, no fim, a trágica execução de Hank. Tudo o que define o Walter, o poder, a culpa, a perda, está enterrado sob aquele sol. Além disso, é irônico que naquele lugar morto surge o império da metanfetamina, uma droga que promete dinheiro e poder, mas que só espalha destruição. No fim das contas, o deserto é o reflexo mais honesto de Walter White, vasto, brilhante e poderoso, mas acima de tudo, vazio. Assim como o deserto não pode se transformar em um jardim exuberante, não importa que esteja exposto, um homem também nunca pode escapar da escuridão que sempre esteve com ele. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo. E lembrando também que a gente tem uma playlist de Breaking Bad aqui no canal, então corre lá pra ver, beleza? Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!